que essa mulher aí, fulana de tal, foi queimada? Por que machismo? Por que sociedade patriarcal? Um caralho. Tem nome, tem sobrenome, tem instituição responsável, eu quero tudo na minha mesa. Eu quero saber quem foi o rei que passou a lei, eu quero saber quem autorizou, eu quero saber quem são os papas. Igual quando a gente fala de escravidão. Ah, a escravidão aconteceu por causa do ocidentalismo europeu. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero a bula papal, eu quero ler a bula papal em que na bula papal está escrito: tem que escravizar os sarracenos abaixo da Europa. Eu quero ler em latim. Eu quero a foto do Papa. Tá? Eu quero a foto do Papa que diz: tem que escravizar os sarracenos. Eu quero que você saiba que não foi um Papa só, que teve um Papa que passou a bula papal e depois teve 4, 5 confirmando. É isso mesmo. Tem que escravizar esse povo africano. Está escrito isso. Então eu quero a responsabilização com nome e sobrenome. Não assim, a Europa. A Europa escravizar. Ah, é. Não, não. Não tinha escravização em escala industrial antes do Papa autorizar o rei português. Eu quero que vocês saibam que não existe ódio contra judeus na Europa. Não é, veja bem, existe ódio contra judeus na Europa porque as pessoas odeiam pessoas diferentes. É normal. Formação do Estado moderno europeu. 1.200 há uma expulsão de judeus da Inglaterra, 1.300 a 4 ou 5 expulsões de judeus, 4 ou 5 expulsões de judeus dentro da França, e assim que nasce Portugal e Espanha, tem a expulsão primeiro pelos reis católicos na Espanha, Espanha nem tinha nascido ainda, mas a Espanha expulsa os judeus, e na sequência a Portugal expulsa os judeus do seu território. Todos os primeiros 4 estados modernos, junto com o projeto de surgimento dos Estados modernos, os 4 primeiros Estados modernos europeus expulsam como um projeto de cristianização. Ou você se converte ao cristianismo, ou você vai perder tudo que você criou, toda a sua vida, toda a sua casa, todo o seu mercado, tudo que você tem aqui, certo? 4 primeiros Estados modernos, Portugal, Espanha, Inglaterra e França, todos eles expulsaram. Todos eles expulsaram. Por quê? Porque tinha um projeto de criar as nações cristãs. Um projeto de criação de nações cristãs. Então, antes de Hitler matar essas pessoas, a Europa toda criou um projeto de se enxergar superior porque é cristão. E isso está nas costas de quem? Da Igreja Católica. Eu quero que você me diga isso quando você for me ensinar a história. Eu não quero que você me diga em abstrato. As pessoas em abstrato odeiam outros que são de grupos diferentes. O ser humano é foda, meu. Sempre houve isso. O ser humano não. Eu quero a peculiaridade histórica. A especificidade histórica. Aí os judeus são expulsos em massa de Inglaterra, França, Portugal e Espanha e vão ficar em comunidades. Na Itália, judeus eram permitidos. Judeus são permitidos na Itália. Mas eles vão, na Itália, começar a preencher guetos. Na formação dos mercados, que começa, inclusive, na Itália, tinha proibição de usura, né? Usura é feio. Aí você tem alguns judeus que são banqueiros. E os judeus nos Países Baixos? Exatamente por quê? Na formação da Holanda, que a Holanda se desprega da Espanha, e a Espanha tinha acabado de expulsar os judeus, né? E a Holanda se desprega da Espanha, então uma justificativa da Holanda para nascer, ela nasce como protestante, protestando contra essa merda toda, e essa merda toda inclui a expulsão dos judeus. Então, na Holanda era normal você receber os judeus expulsos de todos esses lugares. Por isso que Spinoza vai parar lá. O Spinoza é de origem ibérica.
Ele vai parar lá na Holanda. A família de Spinoza vai parar na Holanda. Certo? Então isso foi cavado pela Igreja Católica. Tem que dizer o nome, porra. Ah, não, isso aí é porque o machismo, eurocentrismo. Não. Igreja Católica. Sem Igreja Católica não tinha nazismo. Tem que ter muita clareza. Tem que ter muita clareza. A Igreja Católica rastejou para que o nazismo pudesse voar. Tem que ter clareza. Tem que ter clareza. Foi isso, foi precisamente isso. Aí eu quero ficar vendo esse papo mole aqui, ó. Olha esse papo mole, olha esse papo mole, olha esse papo mole. Cadê? Muitas delas dominavam meios de cura com ervas ou tinham práticas espirituais que eram consideradas na época magia. Esses elementos eram vistos como perigosos para a estrutura patriarcal que se constituía. Ah, é? A magia está ameaçando o patriarcado e por isso que as mulheres eram queimadas na fogueira. Não era porque a Igreja Católica criou um sistema de purificação interna que se chamava Inquisição. E essa Inquisição tinha o objetivo de dar poderes, ou consolidar, ou manter os poderes políticos de uma Igreja Católica que precisava lidar com a ascensão do protestantismo. Não tem nada a ver com isso, né? É o patriarcado abstrato. Ah, faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Então, veja, só cai numa narrativa dessa porque você está olhando para o micro sem olhar para o macro, né? Então, quer dizer que as mulheres eram queimadas na fogueira porque patriarcas? Porque o macho não queria que a mulher cuidasse das ervas medicinais? Nem você acredita nisso. Nem você acredita nisso. As mulheres eram mortas como bruxas porque o patriarcado não queria deixá-las cuidarem de ervas medicinais. Nem você acredita nisso. Nem você acredita nisso. Nem você acredita nisso. Aí você entende o meu ponto, camarada? Cadê o camarada lá? Só cai numa merda dessa que não sabe, assim, não sabe o básico de para onde tá indo as coisas. Você tem que saber para onde tá indo as coisas, pra você não cair nesse tipo de bosta. Aí eu falo, quando você perde o todo e fica circunscrito ao pequeno, você vira o pós-doutor, como é o nome da mulher aqui? Pós-doutor em Lilia Ade. Sabe tudo de Lilia Ade. Conhece todos os passos possíveis e que, na verdade, normalmente nem são muitos que dá para saber, né? Você conhece todos os passos, porque, na verdade, o que sobra é um documento de 3 páginas, escrito em escocês antigo, de 3 páginas e que você tem que ficar inventando complemento, né? Você faz uma tese de doutorado toda sobre as 3 páginas do processo de condenação dentro lá dos anais lá. Pô, não tem condição. Não tem condição. Não tem condição. Aí você começa a inventar narrativa para preencher lacuna do que você não sabe, né? E é isso que você vê o constante o tempo todo. Então, como eu mostrei aqui, eu posso provar por A mais B que isso acontece, não acontece pouco, né? Isso acontece, está no meu livro didático. Então, eu reclamo por causa disso. Atrapalha meu trabalho profissional. Quando o cara escreve isso aqui, eu tenho que dar uma volta e eu tenho que estudar por mim mesmo para complementar todas as lacunas que esse livro deixou, porque ele resolveu gastar uma página inteira para falar da Liliade. Certo? Minha preocupação é uma preocupação concreta. Minha preocupação é uma preocupação concreta. Atrapalha nosso trabalho como educador. Atrapalha esse tipo de tentar mimetizar Ginsburg no livro didático, atrapalha meu trabalho concreto enquanto educador. A minha reclamação é real, concreta e específica. Aí, pois bem, fiz uma reclamação. E, Pedro, então o que você sugere? Eu vou dizer, o livro que a gente tinha ano passado, eu gostava mais. Como a gente tinha que escolher em equipe, a gente acabou escolhendo esse livro aí, que quebrava galho para minha área. O livro não é ruim, ele tem esses problemas aí que dá para contornar. Mas é melhor do que não ter... Pior do que ter livro ruim é não ter o livro ainda, né? Isso é pior. Né? Então, o buraco é bem mais embaixo. Né? Pior do que ter o livro que é ruim é nem livro ter, mas tá bom. Ai, Deus. Então, esse livro não é ruim, ele tem esses problemas. Então, eu estou levantando uma crítica. Eventualmente, isso me incomoda, mas o livro é bom, o livro é bom. Mas o outro livro meu era melhor. O livro lá da... Como é que era o nome da empresa? Moderna. Aliás, Moderna Plus, né? Aliás, né?
O nome do livro fala por si só. O nome do livro era Moderna Plus. Eu gostava dele. Por quê? Você entrava numa Revolução Francesa, tem 5, 6 páginas de Revolução Francesa. Aí dá espaço para você fazer isso, certo? Aí dá para você meter um quadradinho e falar Olympe de Gouges, né? Revolução Francesa não é Olympe de Gouges, mas é legal mencionar que é Olympe de Gouges. E você não vai mencionar a Dona Ali da puta que pariu, né? A Dona Ali da puta que pariu. Menciona Olympe de Gouges, né? Menciona Olympe de Gouges. Você tá falando disso, aí você menciona a Dona Ali da puta que pariu e o cara sai sem saber o que é a Joana d'Arc. Você está falando de pessoas sendo queimadas? Como é que você menciona a Dona Ali? A Dona Ali não fala de Joana d'Arc. Como é que não fala de Joana d'Arc? Complicado, né? Você podia ter mencionado a Dona Ali. A Dona Ali, olha, não foi. Se eu fosse escrever, tá? Eu vou dizer assim, ó. Eu vou fazer um trabalho específico de microhistória. Eu começaria o parágrafo dizendo assim: desenvolvimento capitalista, tudo bem, as violências praticadas, aí, diferente do que muitas pessoas podem imaginar, meti uma dessa. Não é só Joana d'Arc que foi queimada na fogueira. Mesmo no século XVIII, olha aí, ó, eu dizer, aí sim, aí você está construindo. Ó. Veja, não foi só na Idade Média que pessoas eram queimadas vivas. Ainda na Idade Contemporânea, no século XVIII, ou na Idade Moderna aqui, porque é 1704, né, que ela está falando ali. 1704, então eu falaria assim, ó, veja bem, não foi só na Idade Média que as pessoas eram queimadas por bruxaria. Ou um caso exemplo é a Lilia Ade, entendeu? Aí você fez uma linha temporal histórica. Você está mostrando, ó, aquela merda que a Igreja Católica criou não era exclusividade da Igreja Católica. Não era só a Igreja Católica que matava queimadas pessoas da Idade Média. Mulheres continuaram sendo queimadas muito depois. Aí você está desvelando um ocultamento que os seus, sei lá, seus professores antigos ou que seus livros anteriores não mencionavam. Aí você está adicionando informação e não simplesmente esconder. Aí é foda, né? Aí vem o camarada aqui e diz, cara, eu não sei quem é Joana d'Arc. É de fuder, né? É de fuder, de acabar com a cabeça do professor. Então você vai ensinar para os meninos que tem uma Lilia Ali que ninguém conhece, uma pessoa que tem uma vida muito específica, para dar isso como exemplo, e o cara não conhece Joana d'Arc? E aí o cara sai do ensino médio sem saber quem é Joana d'Arc? Aí é foda. E não é Joana d'Arc que é Joana das Trevas, é Joana da Arca. Enfim, você entende como é foda? Você entende como é foda, Rodrigão? É de fuder o cara, né? Então, assim, o livro não está vindo para ampliar o conhecimento que tinha sido diminuído por uma historiografia passada. O livro está vindo para trocar uma narrativa por outra. Aí é foda. Não, você tem que saber. Todo mundo tem que sair do ensino médio sabendo quem é Joana d'Arc. E tem que sair sabendo quem é Joana d'Arc e sabendo, aí sim, vamos adicionar mais informação que não foi só Joana d'Arc, ou não foi só na Idade Média que a violência contra a mulher existiu. Ela se perpetuou no tempo, de modo que até na Idade Moderna, no ápice da Idade Moderna, as pessoas não sabem isso. Que boa parte do trabalho de violência que a Igreja Católica fez na Inquisição é moderna dentro, é a Idade Moderna dentro. E aí você adicionar, e não era só a Igreja Católica. Tinham países não católicos que queimavam mulheres na igreja, ou queimavam na fogueira. Aí você está adicionando informação. Você não está ocultando informação, dizendo, eu não vou falar dos grandes homens nem das grandes mulheres, então eu não menciono Joana d'Arc. Porra. Porra. Joana d'Arc. Aí você quer fazer uma propaganda da mulher oculta, porque quer dizer fazer o grande elogio da mulher. Porra, você quer fazer o grande elogio da mulher? Menciona Joana d'Arc. Joana d'Arc é uma generala, é uma militar, numa época que não podia ser militar, que ela disse, eu sou doidona, Deus falou para mim, eu vou lutar nessa merda. Ela foi para a ponta da trincheira e está na luta da Guerra dos 100 Anos, que funda França e Inglaterra, funda a identidade nacionalista de França e Inglaterra, e ela está lutando do lado da França, vence a batalha principal, porra. Ela estava na frente do campo de batalha, na batalha
principal da virada em que a França estava tomando sacode atrás de sacode, atrás de sacode. Não vai mencionar Joana d'Arc, que depois de ser vitoriosa, foi levada pelo exército inglês, é capturada e é levada pelo exército inglês para ser queimada na cruz pela igreja. Para ser queimada viva por causa da igreja. Isso, foi a vitória de Orleans. Mas veja só, a Maria está comentando assim, Pedro, os católicos tentem limpar o que quiserem. Você não pode você não pode sair do ensino médio sem saber que essa mulher existiu. Você não sai do ensino médio sem saber que essa mulher existiu, porra. Tipo, que o cara vai dar mortal pra frente, mortal pra trás. Ah, veja bem, porque era secular, porque veja bem que a religião não tem culpa. Ah, porque veja bem. Faça o veja bem que você quiser. Você não pode sair do ensino médio sem saber que o processo de formação de Portugal e Espanha é marcado por uma mulher que se meteu a doidona, foi lutar na guerra e ela está à frente no campo de batalha no momento em que a França virou o jogo e depois ela é capturada pelos inimigos e é sacrificada na fogueira porque diz que ela é bruxa, porque ela ouve vozes, etc e tal. Você não pode sair, certo? Você não pode sair do ensino médio sem saber isso. Não pode. Não pode. Não pode sair do ensino médio sem saber isso. Aí, não pode. Cara, você não pode. Aí, veja, aí eu vou sair sabendo de Liliade. Constrói a narrativa, conecta uma fala com a outra. Lembra que a gente falou lá de Guerra de 100 Anos, lá atrás? Lembra que a gente falou que Joana d'Arc foi pressionada, foi não sei o quê? Conecta aqui. Não cria noção, por favor, não cria noção. Olha, o texto é claro, querido, olha só. O texto é horroroso, olha só. O texto é horrível. Nesse contexto, cadê? Esses elementos eram vistos como perigosos para a estrutura patriarcal que se constituía. Ah, porra! Foi o patriarca que inventou a Inquisição? Foi o patriarca que mandou queimar as mulheres na igreja? Foi o patriarcado? Foi o patriarcado? Quando você transforma num problema abstrato, ninguém é culpado, né? Então fala, isso aqui claramente tem um elo de continuidade com as coisas que aconteceram na Idade Média, certo? Não foi o patriarcado, não, foi a igreja. É uma continuidade, foi a igreja, tem nome, tem sobrenome, tem inquisidor, tá? A gente tem documento com os nomes dos caras, velho. Foi o patriarcado, porra. Foi o patriarcado, então sou eu que sou o culpado. Não é isso? Não é isso? A culpa é minha. A culpa é minha. É o patriarcado matando mulheres desde 1800, 1200. A culpa é minha, né? A culpa é dos homens. Os homens em abstrato, né? Não foram os homens em abstrato. Foi o rei da Inglaterra, foi o rei da Escócia, foi a relação entre a igreja romana que estabeleceu um precedente e isso instituiu toda a cultura europeia a ideia de que tudo bem se queimar as pessoas de vez em quando, certo? Que bosta. Você confundiu, o problema não foi o patriarcado, foi a patrística, né, que conquistou a Europa inteira. Patrística, não patriarcado. Ah, não, chato. Certo? Chato demais. Então, quem é culpado pelo patriarcado? A porra da igreja que consolidou o patriarcado. Né? Que tem patriarcado, ok, tem patriarcado, mas tem instituição, né? Tem nome, tem sobrenome, tem que concretizar, não é? Patriarcado não é um espírito que paira no mundo, né? É um espírito, é uma energia que está por aí. Se você nasceu homem, você é culpado, que é o patriarcado. Não, tem instituição, tem nome. A instituição que preserva o patriarcado tem nome. Os sujeitos que votam pelo patriarcado têm nome. Não é o patriarca em abstrato. Que isso? É um espírito, o patriarcado, que está voando? Ah, faça um favor. Você identifica as pessoas historicamente. Quem condenou, quem que preservou. Tem pessoas que fazem isso. Porque, veja, é muito estúpido. Ao mesmo tempo que Joana foi condenada à fogueira por um lado, por outro, ela
lutou na guerra, né? Então todas as pessoas daquela época eram o patriarcado, era esse espírito? Era esse espírito? Não. Alguma coisa aconteceu que ela pôde lutar na guerra, né? Então, veja, não é o patriarcado, você tem que identificar quem foi, né? Quem foi? Quem foi? Como foi? Não é um espírito. Por isso que eu odeio esse negócio de utensiliagem mental, tá ligado? Não é utensiliagem mental, não. São instituições com nome, com sobrenome, com pessoas específicas, pessoas contra as quais um outro grupo de pessoas falava. Mas que porra? É bizarro isso, é bizarro. Você tem que identificar as instituições, as pessoas, os sobrenomes, é isso mesmo, história é isso. Porque senão fica parecendo que naquele tempo é a mesma coisa que se fala sobre a escravidão na antiguidade. A escravidão da antiguidade é porque naquele tempo não tinha como ser diferente, né? Caralho, o livro que descreve essa ideia de que escravidão é uma coisa normal de todos os locais e tal, o texto de Aristóteles, ele diz, e tem gente que pensa o contrário. Só estou escrevendo para defender a escravidão, diz Aristóteles, porque tem gente que diz o contrário, que diz que a escravidão não é uma estrutura social dada, natural das estruturas, que isso é construído nomoteticamente, ou seja, posto normativamente, e por violência. E eu estou para aqui escrevendo para demonstrar que não é. Como é que não tinha como pensar o diferente? Vocês entendem? Ah, é o patriarcado. Não, eu quero saber quem fez o patriarcado. Eu quero saber quem são os caras. Eu quero saber o nome. Não é uma estrutura magnética pairando no mundo. Porque aí fica fácil, aí não tem culpado, né? Aí todo mundo é ruim igual, né? Aí todo mundo é ruim igual. Aí o problema do pensamento grego é que os gregos achavam que podia sair escravizando todo mundo. Não, não. Do livro que Aristóteles fala que os gregos, existem pessoas que nascem naturalmente para ser gregas, para ser livres e naturalmente para serem escravas, ele escreve isso, ele escreve. E eu estou escrevendo isso porque tem gente que diz o contrário. Ah, se fuder, tem que identificar. O culpado no período moderno, as pessoas estarem escravizando pessoas e justificando filosoficamente através da ideia de guerra justa, é Aristóteles. E é por isso que você precisava enfrentar o Aristóteles. É esse cara. Não é em abstratos gregos. É esse cara. E aí, por isso que o Rousseau escreve, quando ele vai escrever o contrato social, a primeira página que ele abre para escrever o contrato social é: gente, tem muita galera que paga um pau do caralho para Aristóteles e trata o cara como semideus. O texto de Aristóteles está errado. Escravidão não é uma coisa normal e natural. Não é, não era na época dele, não é agora. Por gente como Rousseau contestar isso, mudou a tese de que está tudo bem escravizar pessoas. Aí você vai falar assim, os modernos europeus achavam que estava tudo bem escravizar as pessoas. Não, sabe que não achava? Rousseau. Se você passa a corda e fala que é todo mundo igual, aí entende o que eu quero dizer, queridos? Nessa época, todo mundo achava. Não, não achava não. Tinha uma cacetada de gente que lutava contra. Tinha uma cacetada de gente que lutava contra. Para lutar contra, tinha que dizer Aristóteles não é Deus. E de quem é o culpado de ter tornado Aristóteles uma espécie de semideus? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Então você tem que denunciar. Ó. A Europa achava que era normal a escravidão porque Aristóteles disse que era normal a escravidão. Por isso que o Papa aceitava que o europeu pudesse escravizar quem não fosse europeu. Quem que contestou isso? Deu nome. Aí mudou o espírito do tempo, mudou uma porra, foi uma briga do caralho. Foi uma briga do caralho. Aí não mudou, né? Mudou. Simplesmente do nada, as pessoas começaram a mudar. Porque, não, eu quero o nome e o sobrenome. Quem lutou para essa merda cair? Quem lutou para essa merda cair? Eu quero o nome, Rousseau. Foi Rousseau que lutou para essa merda cair.